Olá a todos, seguimos aqui resolvendo alguns problemas de elétrica e dessa vez vamos com a tão temida associação de resistores, resistência equivalente, beleza? Mas vamos com calma, vamos tranquilo, vamos resolver aí alguns problemas que eu selecionei para vocês. Show? Valeu! Bom, vamos começar então com a seguinte questão. Suponha uma bateria ideal que é capaz de manter uma diferença de potencial constante entre seus terminais, independentemente das resistências conectadas a ela. E considere 3 resistores idênticos, cada um com uma resistência R. Todos têm uma resistência R. Podem ser feitas as diferentes montagens mostradas na figura abaixo, tá? Usando 1, 2 ou 3 desses resistores. Então, são diversas formas de associar esses resistores. O que ele está querendo saber? Eu vou pegar essas montagens, né, e vou colocar dentro de uma água, né? E aí, o que eu estou querendo saber é em qual dessas montagens a água vai se aquecer mais rapidamente, tá? Ou seja, se eu quero saber a que vai se aquecer mais rapidamente, o que eu estou querendo saber? Estou querendo saber a associação que gera a maior potência. Bom, a primeira coisa, se eu estou querendo, né, a maior potência, eu tenho que pensar qual é a relação entre a potência e a resistência equivalente desses circuitos, né? Então eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que a potência pode ser calculada como a ddP ao quadrado sobre R. O que a gente tira daqui? A gente tira que para a potência ser maior, eu preciso que a resistência seja menor. Então, na medida em que eu estou procurando a maior potência, que é aquela que vai aquecer mais rapidamente a água, o que eu estou querendo é justamente a associação que gere a menor resistência. Então, o que a gente vai ter que fazer? Calcular a resistência equivalente nesses 5 casos aqui. Então, no primeiro caso, 3 resistores em série, acredito que vocês estejam aí familiarizados com o cálculo de resistência equivalente. Então, 3 resistores em série, a resistência equivalente vai ser de 3R. Tá? É R mais R mais R, é só somar as resistências. Bom, no 2, só tem uma resistência, então a resistência equivalente é justamente o R. Em 3, bom, em 3, o que eu tenho que notar? Que eu tenho aqui em paralelo, em cima, uma resistência de 2R, que eu tenho R mais R em série, e embaixo R. Como é que eu faço em paralelo duas resistências diferentes? Eu vou usar a técnica aqui do produto pela soma. Então, eu tenho 2R vezes R, dividido por 2R mais R. 2R vezes R, 2R ao quadrado. 2R mais R, 3R. Corta esse R com esse ao quadrado, eu tenho uma resistência equivalente de 2R sobre 3. Bom, quarta situação. Eu tenho resistências iguais em paralelo. A forma mais fácil de fazer isso é o valor da resistência dividido pelo número de elementos em paralelo. Beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho R sobre 2. Essa é a minha resistência equivalente. Em 5, 3 resistências iguais, em paralelo, a minha resistência equivalente é o valor de uma delas dividido por 3. Então, eu já tenho aí o cálculo das 5 resistências equivalentes. Estou querendo saber a menor. Como é que eu descubro a menor? A forma mais fácil de fazer isso é colocando tudo no mesmo denominador. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o 3R, vou colocar o R, vou colocar o 2R sobre 3, o R sobre 2 e o R sobre 3. Tá? Então, eu tenho aqui o 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Certo? Vou colocar todos no mesmo denominador. Então, eu quero aqui, né, um denominador em comum entre eles, pode ser o 6. O que eu vou fazer? 6 dividido por 1, 6 vezes 3R, 18R. 6 dividido por 1, 6 vezes R, 6R. 6 dividido por 3, 2 vezes 2R, 4R. 6 dividido por 2, 3 vezes R, 3R. 6 dividido por 3, 2 vezes R, 2R. Então, colocando tudo no mesmo denominador, aquele que tiver o menor numerador é a menor resistência, que é justamente o que eu estou buscando. Então, o resistor, a associação 5, é aquela de menor resistência equivalente e, por consequência, vai gerar a maior potência.
e vai aquecer a água mais rápido. Mais uma questão. 4 resistores, cada um deles com valor R, estão conectados por meio de fios condutores ideais, segundo o circuito representado na figura abaixo. O circuito é alimentado por um gerador ideal que fornece uma tensão elétrica constante. Inicialmente, o circuito foi analisado segundo a situação 1 e, posteriormente, os pontos A e B foram interligados por meio de um fio condutor, de acordo com a situação 2. Né? Então, reparem aí que em uma primeira situação, os pontos A e B não estão conectados. Bom, pessoal, então vamos olhar primeiro aí, né? Com base nessas informações, identifique como verdadeiros ou falsos algumas alternativas que estão aí. Da corrente elétrica no gerador é a mesma, a gente vai analisar essas 4 alternativas. A resistência equivalente do circuito é menor no circuito 2 do que no 1, ou a intensidade da corrente elétrica na situação 2 é maior do que na situação 1, e a diferença de potencial nessa situação 1 entre o A e o B é maior do que zero. Tá? Então é isso que eu estou querendo saber. Bom, então primeiro vamos ver a resistência equivalente na situação 1. Beleza? Bom, nessa situação 1, o que eu tenho? Eu tenho 2R aqui em cima e eu tenho 4Rs aqui embaixo. Tá? Então, a resistência equivalente, utilizando a técnica do produto pela soma, eu tenho 2R em cima e 4R embaixo. Produto sobre a soma. Certo? Então, quanto vai valer essa resistência equivalente? 2R vezes 4R, 8R ao quadrado. 2R mais 4R, 6R. Dando uma simplificada aqui, eu tenho uma resistência equivalente que é 4R sobre 3. Vamos ver a situação 2. Tá? Na situação 2, o que eu tenho? No momento em que eu conecto A com B, é como se esses dois estivessem no mesmo ponto. Então, primeiro o circuito ele se abre no R e no 2R em paralelo, se fecha de novo, e tudo isso vai passar a estar em série com outro R e 2R em paralelo. Então, é como se esses dois em paralelo estivessem em série com esses outros dois em paralelo. Então, o que eu tenho? Eu vou calcular a resistência equivalente em um deles, porque no outro vai ser igual. Tá? E aí, depois, a resistência equivalente vai ser o dobro do que eu calcular para um deles. Tá? Então, vamos ver quanto vale essa resistência equivalente aqui. Então, essa resistência equivalente, produto pela soma, R vezes 2R, dividido por R mais 2R. Então, eu tenho aqui 2R ao quadrado, dividido por 2R mais R, 3R. Corta, corta. 2R sobre 3. Isso é a resistência equivalente desse, que acaba sendo a mesma resistência equivalente desse. Então, a resistência equivalente do meu circuito 2 vai ser o dobro disso. Vai ser de 4R sobre 3. Opa! São iguais. Se são iguais, a gente já sabe que a resistência nos dois são iguais. Não pode ser um menor que o outro. Então, a gente já sabe que essa daqui é falsa. Tá? Bom, se são iguais, o que a gente sabe? Né? Se a resistência equivalente no 1 é igual à resistência equivalente no 2, e a fonte é a mesma, então a corrente total do circuito vai ser a mesma também. Automaticamente a gente percebe aqui que a corrente em 2 é igual à corrente em 1. Esse é verdadeiro e esse é falso. O que está faltando a gente analisar aqui? Está faltando a gente analisar se, nesse caso da situação 1, a diferença de potencial entre o A e o B é maior do que zero. Gente, percebam o seguinte. Entre esse ponto e esse ponto, eu tenho a mesma diferença de potencial, tanto em cima quanto embaixo. Tá? Então, se eu tenho uma diferença de potencial U, a queda de potencial total em cima vale U, e a queda de potencial total embaixo também vale U. Se esses resistores em cima são iguais, quer dizer que aqui eu vou ter uma queda que vale a metade de U, e aqui eu vou ter uma queda que vale a metade de U. E embaixo, se os dois são iguais,
aqui eu tenho uma queda que vale a metade de U, e aqui vale a metade de U. Ou seja, se eu seguir esse circuito, eu vou ver que a queda por cima, até chegar no A, é igual à queda por baixo para chegar no B. Isso quer dizer que os potenciais em A e B vão chegar iguais. Se vão chegar iguais, não pode ter diferença de potencial. O potencial em A é igual ao potencial em B. Então a diferença de potencial é zero, o que faz com que essa última seja falsa também. O circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e bateria ideais. E aí tem aí esse circuito em que você sabe que um dos resistores vale 5, o outro vale 8, mas está faltando a gente descobrir justamente aí o que a questão está querendo, que é esse resistor R. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a resistência equivalente vale 5 amperes resistores e aqui a DDP total do circuito. Então, o que eu tenho? A melhor técnica que eu posso utilizar aqui vale, por essa fonte de extensão, vale 24 o produto volts. pela soma. Em que então, em o cima que a gente pode fazer aí para descobrir o valor da resistência R? 5 mais R, e embaixo eu tenho 8. Tá? Então, qual que é a minha resistência equivalente? É o produto pela soma. É 5 mais R vezes 8, dividido por 5 mais R mais 8. É o produto pela soma. Bom, a gente pode melhorar isso daí um pouquinho, né? Vamos fazer uma distributiva aqui, já que está multiplicando, e aqui é só somar mesmo. Então, 8 vezes 5, 40. 8 vezes R, 8R. E embaixo, 5 mais 8, 13. Mais R. Essa daqui é a minha resistência equivalente. Bom, o que eu sei também? A primeira lei de Ohm, eu sei que a DDP é igual, DDP total, é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Beleza? Bom, a DDP eu sei que vale 24. A resistência equivalente eu sei que vale 40 mais 8R dividido por 13 mais R. E a corrente total vale 5. Só sobrou a letra R, dá para a gente descobrir. Só vai dar trabalho, tá? Então vamos fazer aqui a distributiva. Beleza? Então o que eu tenho? Eu tenho que 24 é igual a 5 vezes 40, 200. 5 vezes 8, 40 R. Tudo isso dividido por 13 mais R. Vou fazer o seguinte, vou passar isso tudo aqui para o outro lado multiplicando. Então, o que eu tenho? Eu tenho 24 que multiplica 13 mais R é igual a 200 mais 40 R. Vou continuar aqui. Tá? Então, fazendo aqui a distributiva, 24 vezes 13 dá 312, mais 24R, isso tem que dar 200 mais 40R. Bom, vou passar esse 200 para lá. 312 menos 200, 112. Passando 24 para lá menos, 40 menos 24, 16. 16R. 16 passa dividindo, o R vale 112 sobre 16. Isso daí dá justamente 7 ohms. No circuito elétrico desenhado abaixo, bom, então eu dei uma melhorada aí, né, são iguais no desenho e tem do circuito, resistência que tinha R igual a aquele 1 ohm. losango, né? Ele é alimentado por uma desenhei de fonte outra ideal forma. de tensão Então contínua. eu tenho aqui dois resistores de 1 ohm cada, em paralelo com dois resistores de 1 ohm cada, vale, e outros dois resistores de 1 ohm cada. Então, o que a gente percebe aqui? Que eu tenho 2 ohms, 2 ohms e 2 ohms em cada braço, né, desse circuito. Então eu tenho resistores de 2 ohms em paralelo. Como é que eu faço a resistência equivalente nesse setor aqui? Né? Então, nesse setor aqui, a resistência equivalente, o melhor jeito de fazer, já que são todos iguais, é pegar o valor dele, né? Então, a resistência equivalente, linha aqui, tá? É pegar o valor, que vale 2, e dividir pelo número total de componentes que eu tenho, de braços que eu tenho, que vale 3. Então, essa daqui é a minha resistência equivalente nesse pedaço. Como tudo isso está em série com esse de 1 ohm,
qual que vai ser a resistência equivalente do meu circuito? Se está em série, é 2/3 desse mais 1 desse. Tirando aqui um MMC, eu tenho 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. 3 dividido por 1, 3 vezes 3 vezes 1, 3. Então, a resistência equivalente do meu circuito vale 5/3 de ohm. Por que eu fiz isso? Porque aí agora eu consigo calcular a corrente total que passa pelo meu sistema, sabendo que a DDP total é igual à resistência equivalente vezes a corrente total. A DDP total do meu circuito, a única fonte que eu tenho, vale 5 volts. A resistência equivalente, 5/3. Quanto vale, então, a minha corrente total? Cortando 5 com 5, passo 3 para o outro lado multiplicando. Então, a minha corrente total vale 3 amperes. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, se eu quero saber a queda de tensão entre o A e o B, eu quero saber, quando eu passar por isso tudo, que tem essa resistência equivalente, que tem essa resistência equivalente aqui, eu quero saber qual que vai ser a queda de tensão quando eu passar por essa resistência equivalente de 2/3. Porque aí eu posso aplicar a primeira lei de Ohm, de que a queda de tensão é igual a R vezes I. E eu já sei que a corrente total que vai passar por esse pedação todo aqui vale 3. Então, qual que vai ser a minha queda de tensão? A minha resistência, 2/3, vezes a corrente que vai passar por essa resistência equivalente toda aqui, que vale 3. Cortando 3 com 3, eu descubro que a queda de tensão entre o A e o B vale 2 volts. Pessoal, então é isso aí que eu tinha separado para hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, beleza? Então, tamo junto. Vamos lá. Valeu!